Para o pai, que gosta de um bom chocolate. Para a tia, que acha que sabe tudo sobre chá. Para o sobrinho aprender sobre café. Ou até para a madrinha descobrir mais sobre enchidos. A Escola do Gosto tem temas para todos os apetites. Neste Natal, ofereça aulas com provas e especialistas para todas as bocas. Escolha as sessões ou um voucher para aquele familiar para quem é tão difícil escolher uma prenda. Compre já em loja.publico.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a um novo podcast dos Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, estou novamente na companhia do Carlos Gaspar e da Teresa de Sousa. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 14, às 11h30, numa altura em que se discute a possível adesão da Ucrânia à União Europeia e o apoio da União Europeia ao esforço de guerra ucraniano na resistência contra a agressão russa, que está quase a fazer 2 anos. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos fazer aqui um resumo do que foi este périplo de Zelensky nos últimos dias, que começou na Argentina, com o encontro na tomada de posse do Milei, depois no encontro com vários senadores e com o Biden nos Estados Unidos, e que terminou ontem em Oslo com um encontro com vários líderes nórdicos. Mas vamos sobretudo centrar no encontro do presidente ucraniano com o presidente norte-americano, Joe Biden, numa altura em que o Congresso norte-americano, que está a poucos dias de ir de férias para o Natal, ainda não definiu de facto o que é que vai e em que moldes vai continuar ou não a apoiar a resistência ucraniana contra esta agressão russa. Antes de passar para os meus convidados, antes de passar a palavra ao Carlos e à Teresa, gostaria só aqui de passar um minuto de sessão do Biden, que foi no final na conferência de imprensa em que esteve presente com Zelensky, em que ele diz que de facto os Estados Unidos devem apoiar a Ucrânia até aos instantes finais desta guerra. President Zelensky, it's an honor to welcome you back to the White House. When President Putin launched his brutal total invasion of Ukraine in February of 2022 and Russian tanks rolled over the border toward Kyiv, there were those who thought Ukraine wouldn't survive for a month. So no one should forget that for you to be here today, again today, nearly 2 years later, and for Ukraine to stand strong and free is an enormous victory already. Putin has failed in his effort to subjugate Ukraine. The brave people of Ukraine have defied Putin's will at every turn, backed by the strong and unwavering support of the United States and our allies and partners in more than 50 nations in Europe and the Indo-Pacific. And Ukraine will emerge from this war. Teresa, estamos aqui de facto a poucos dias de uma decisão que é importante não só para a Ucrânia, não só para os Estados Unidos e continuando até pelo que vocês disseram na semana passada, também muito para a Europa. A Ucrânia é visto por muitos analistas internacionais, até por vocês os dois, acho eu, que partilham esta opinião, que a Ucrânia é quase a última fronteira do que poderá ser um alargamento da agressão russa para o resto da Europa. Porquê é que ainda estamos nesta indefinição, Teresa? Bom, eu começaria por dizer que se por acaso o Congresso norte-americano não aprovar rapidamente o pacote de apoio, o pacote conjunto de apoio à Ucrânia, a Taiwan e a Israel, sobretudo até ao final do ano,
nós podemos estar perante uma situação que eu definiria como verdadeiramente catastrófica. Catastrófica para a Ucrânia, catastrófica para a Europa, como disseste, e catastrófica também para o presidente Biden, que fez do seu apoio à Ucrânia e explicou a importância desse apoio, a sua principal aposta em termos internacionais, uma derrota do presidente nesta aposta em que ele empenhou todo o seu esforço e todo o seu capital político, seria também para o presidente Biden uma pesadíssima derrota, e por isso eu digo que se essa decisão não for tomada rapidamente, seria catastrófico para a Ucrânia, para a Europa e para a própria administração americana. E é catastrófica porque todos nós sabemos que, por melhor que seja, maior que seja a vontade dos países europeus, incluindo a Alemanha, incluindo a França, incluindo o Reino Unido, para apoiarem militarmente a Ucrânia, a parte decisiva, absolutamente decisiva desse apoio é a parte do apoio militar americano. O Congresso, incluindo o Senado, que foi de alguma maneira surpreendente, os republicanos estão a fazer um terrível braço de ferro com o presidente. Os analistas nos Estados Unidos insistem que eles estão a fazer exigências em matéria de controle da fronteira com o México e de restrições à concessão do estatuto de refugiado nas leis que regem a imigração e esse estatuto, que o presidente Biden tem imensa dificuldade em aceitar, primeiro porque não concorda com elas, segundo porque teria consequências graves também para o próprio Partido Democrata, dividi-lo-ia, mas também sublinham duas coisas: que o Presidente tem uma enormíssima experiência negocial, que adquiriu nas décadas e décadas que esteve no Senado norte-americano e quando foi vice-presidente de Obama durante 2 mandatos, e lembram que ele tem o poder de obrigar o Congresso a não ir de férias já para a semana e não interromper enquanto esse assunto não estiver resolvido. De toda a maneira, o momento é muito complicado para a Europa, é muito complicado para a Ucrânia e muito complicado para o próprio presidente Biden. O Carlos, passando aqui um bocadinho agora para si, ontem estive a ouvir há algum tempo a conferência de imprensa do Zelensky em Oslo, e ele está mesmo naquilo que pode ser considerado uma batalha diplomática, porque ele no final tem uma frase muito importante que é em que um jornalista lhe pergunta sobre a indefinição da guerra. Ele diz que a guerra está em pausa porque é o inverno e no inverno tem que haver uma pausa, e que os países europeus, em vez de estarem preocupados com o empenho da Ucrânia nesta guerra, deveriam seguir o exemplo dos países nórdicos, nomeadamente a Noruega e a própria Suécia, no apoio à Ucrânia. Nós estamos a falar, a Teresa falou desta questão dos Estados Unidos, mas nós estamos neste momento a discutir na Europa o que é que vai acontecer à Ucrânia, e o que é que a Europa vai, de facto, fazer com a Ucrânia. O que é que pode acontecer no final desta semana, Carlos? A questão que está posta em cima da mesa do lado europeu é iniciar as conversações, as negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia. E tal como a Teresa disse, no caso dos Estados Unidos, é catastrófico que a guerra da Ucrânia, que a sobrevivência da Ucrânia e da ordem mundial esteja refém das eleições presidenciais e gerais norte-americanas. Também, no caso europeu, em Bruxelas, seria catastrófico que a Alemanha e os Estados-membros da União Europeia não conseguissem disciplinar a Hungria
e garantir o início do processo. A Hungria e a Áustria, aparentemente, e iniciar formalmente o processo de negociações. É uma decisão política, é uma decisão formal, ela não tem consequências imediatas, mas é um sinal de compromisso muito importante da União Europeia em relação à Ucrânia. Mas, como diz o presidente Zelensky, não é tudo. É preciso também que os países europeus, a União Europeia, mas também os conjunto dos países europeus e da Aliança Atlântica, sejam capazes de compreender os riscos que estão implícitos no impasse norte-americano. As eleições presidenciais norte-americanas estão no princípio. E esta situação, em que a ajuda norte-americana é objeto de uma querela interna, pode repetir-se. Isso é impensável para os europeus. Não pode haver interrupções num apoio financeiro e militar que é vital para a sobrevivência da Ucrânia. Nesse sentido, além do sinal político do início das negociações, é preciso dar um sinal claro de que a União Europeia tem capacidade, autonomamente, de garantir os abastecimentos militares, o apoio militar à Ucrânia, mesmo que haja um déficit no apoio norte-americano. E os europeus estão muito longe disso. A Coreia do Sul, sozinha, fornece mais munições de artilharia à Ucrânia do que a Europa toda, incluindo a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. É uma situação inexplicável e absurda, que mostra que, apesar de as políticas terem mudado e de termos uma União Europeia geopolítica que quer enfrentar a Rússia em todos os domínios e conter a agressão do imperialismo russo, depois passar ao ato, isto é, pôr a funcionar a indústria de defesa, aumentar os orçamentos militares, reforçar as suas próprias capacidades militares. Tudo isso está a andar, mas a andar muito vagarosamente. E, Teresa, e fazemos aqui um bocadinho este jogo entre os Estados Unidos e a Europa, porque o tema é o mesmo. O Carlos focou ali num ponto que era precisamente aquilo que eu queria pegar para a Teresa comentar, que é o facto dos Estados Unidos estarem numa campanha, já em campanha pré-eleitoral, e de facto a guerra na Ucrânia está a ser usado tanto pelos republicanos e, de certo modo, pelos democratas também neste ponto. E antes de passar para a pergunta para a Teresa, queria usar aqui, mostrar mais aqui um áudio, desta vez do Zelensky, em que ele, noutra conferência de imprensa, não nesta com o Biden, mas numa com alguns jornais norte-americanos, ele diz que Putin, ao longo do tempo e apesar de ao longo destes meses e contrastando, lá está, com alguma união por parte dos Estados Unidos e por parte da Europa, ele conseguiu juntar aqui um grupo de apoiantes. Ele diz mesmo que o Putin é o chefe de países que têm ódio pela democracia, e ele dá o exemplo, por exemplo, do que é a Coreia do Norte e, por outro lado, o Hamas, neste conflito entre Israel e a Palestina. Só que perder aqui alguns segundos, é um áudio muito curto. Still got the means to mess with democracies worldwide. Putin's got buddies in this, each one a threat to any free nation, to regional or global order, to human rights and democracy, be it Hamas, Iran, North Korea or others. No accidents here. They are all linked by their hate for freedom. Putin's crafting his own ideology, and at its core is complete disregard for human life, for freedom, and for respecting any kind of borders between countries, between people, even between truth and lies. He's spreading
this ideology, looking for allies even here in America. His weapon against you right now is propaganda and disinformation, but if he sees a chance, he'll go further. Pronto, Teresa, olhando então para esta história da campanha dos Estados Unidos, nós temos daqui a algumas semanas as primeiras primárias republicanas, que serão muito importantes. De facto, um dos pontos que os democratas, que Biden poderá ter de deixar de cair para apoiar a Ucrânia é, por exemplo, a questão do healthcare. Como é que a própria sociedade norte-americana olhará para isto quando tiver de pensar, ok, nós para ajudarmos os ucranianos podemos prejudicar-nos a nós próprios? Esta opinião pública norte-americana vai ser ainda assim sólida no apoio à Ucrânia ou entraremos aqui também num conflito de opinião pública à semelhança do que já acontece na Europa? E convido-vos todos a ler a newsletter que a Teresa falou, que a Teresa escreveu esta semana, que fala precisamente sobre esta divisão da opinião pública europeia. Essa situação da queda do apoio dos americanos ao apoio americano à Ucrânia já está a acontecer neste momento. Nas últimas sondagens que eu li, 48% dos inquiridos dizia duas coisas. Uma, que esse apoio era excessivo e que prejudicava, como estavas a dizer, outros itens importantes da agenda interna dos Estados Unidos, e apontava também para outro indicador muito preocupante, que era a Ucrânia é um problema de segurança para a Europa, não é uma ameaça para os Estados Unidos. Não haviam como ameaça para a segurança norte-americana. Ora bem, este contexto é favorável aos republicanos e é naturalmente muito preocupante e já diz um pouco do clima que se vive nos Estados Unidos em pré-campanha eleitoral e já antecipa um pouco o que poderia acontecer se Trump acabasse por vencer as eleições, coisa da qual eu ainda não estou de modo nenhum convencida. O que se passa no fundo na Europa e nos Estados Unidos, e na Europa isso ainda é mais evidente, é que há uma Europa antes da guerra da Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia, e há uma Europa depois da invasão russa da Ucrânia, tal como há um mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos antes da guerra e depois da guerra. Ora bem, se os americanos não têm esta noção clara, apesar dos esforços do presidente Biden de tentar explicar-lhes que vivemos num momento de viragem no mundo, que condicionará, como ele diz, a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, na Europa, os líderes europeus, apesar do seu apoio à Ucrânia, apesar da sua compreensão clara, nomeadamente do chanceler Scholz, chanceler alemão, que tem falado muito sobre isso, e bem, nestes últimos dias, da França, da Inglaterra, da generalidade dos países europeus, perceberem que têm de continuar a apoiar a Ucrânia, ainda não transmitiram, acho eu, aos europeus a ideia do que verdadeiramente está em causa para as vidas deles, para a paz, para a democracia na Europa, e a ideia de que vai ser preciso fazer sacrifícios, coisa a que os europeus não estão habituados, embora se queixem muito, porque não combatem, não têm guerras, vivem em paz há imenso tempo, têm uma vida altamente confortável, não têm grandes problemas de sobrevivência graças ao modelo social europeu, ainda não perceberam o que está em causa. E se não perceberem rapidamente,
há outro drama europeu que se começa a configurar neste momento e que é então ainda mais grave para minar a unidade e a força europeia para enfrentar estes desafios internacionais tremendos que tem pela frente, que é a abertura de um campo de forças políticas cada vez mais evidente, que não defende a democracia liberal, que não defende o apoio à Ucrânia, que se identifica com Putin, com Trump, não é só com Putin, com Trump. Sim, as palavras do Zelensky ao falar do Putin, do clube, como é que a palavra que ele diz é verdadeiramente extraordinária, que é o clube dos países tem um ódio pela democracia, e ele usa Putin e o Kim Jong-un, que são duas figuras que Trump elogia completamente, ou seja, Zelensky é um aliado de Biden aqui na campanha eleitoral. Sim, mas o primeiro-ministro húngaro, Orbán, também vai a Moscou para apertar a mão a Vladimir Putin. E tem sido uma das vozes a pedir o final das sanções contra a Rússia. O Geert Wilders, o líder da extrema-direita dos Países Baixos, que ganhou as últimas eleições, diz que a sua promessa fundamental é cortar imediatamente qualquer apoio à Ucrânia. Portanto, temos aqui duas frentes, a frente externa e a frente interna, que se a Europa permite e não esclarece e não combate com toda a sua força política, se conseguirem unir, a Europa está confrontada com uma crise que é, em simultâneo com a crise norte-americana, da democracia norte-americana, um verdadeiro pesadelo para o nosso futuro. E mudando aqui um bocadinho de prisma, mas continuando a falar destas divisões internacionais, o conflito do Médio Oriente tem sido marcado precisamente por essa divisão no seio da ONU. Faz amanhã uma semana, no Conselho de Segurança, o projeto de cessar-fogo mereceu o veto dos Estados Unidos. Eu trago também aqui a declaração, a justificação de Robert Wood, o representante norte-americano na ONU, para isso. Passa aqui o solução, também é bastante curto. Although the United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security, we do not support this resolution's call for an unsustainable ceasefire that will only plant the seeds for the next war. Carlos, o representante norte-americano na ONU, ele diz que este veto tem por base uma justificação muito clara, que diz, ele explica que isto seria, um cessar-fogo seria como colocar sementes nos verdadeiros agressores. Está a ser muito complicado, Carlos, para a ONU ter aqui uma posição unânime neste conflito do Médio Oriente. As Nações Unidas raramente têm posições unânimes e não são supostas ter posições unânimes, mas neste caso, quer no Conselho de Segurança, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas, as posições foram quase unânimes. Os Estados Unidos vetaram isolados a resolução a favor do cessar-fogo, mesmo a Inglaterra se absteve, e na Assembleia Geral das Nações Unidas houve 12 países ou 13 países que votaram com os Estados Unidos e mais de 150, mais de 2/3 dos Estados-membros. Foram 153 votaram a favor. E, curiosamente, são mais 10 países que aqueles que até pediram o cessar-fogo durante a guerra da Ucrânia. Ou seja, tem este número aqui, houve mais países a pedir o cessar-fogo. Exatamente. 143. Da primeira votação da sessão extraordinária da Assembleia Geral sobre a Ucrânia, foram 143 os países que condenaram a Rússia e exigiram a sua retirada. Aqui trata-se apenas de apoiar um cessar-fogo numa resolução que se esquecia de referir o massacre do Hamas, entre outras coisas. Há aqui uma manipulação demagógica da questão do cessar-fogo. Um cessar-fogo não é uma trégua, não é uma pausa nas hostilidades, não é uma cessação sequer de hostilidades. É um acordo bilateral entre Israel e o Hamas para pôr fim, para suspender a questão de
Gaza, as suas divisões na questão de Gaza. E é óbvio para toda a gente que respeite minimamente a realidade das coisas, que não há nenhuma condição possível para Israel e o Hamas se sentarem à mesa e negociarem um acordo de cessar-fogo que implica uma forma qualquer de resolução duradoura da questão de Gaza. Aliás, existia um cessar-fogo formal entre o Hamas e Israel no dia 6 de outubro de 2023, que foi violado unilateralmente pelo Hamas. Essa é a realidade das coisas do ponto de vista formal. E há uma certa formalidade nestas coisas. Quando se usa cessar-fogo numa resolução das Nações Unidas, não é a mesma coisa do que usar o termo cessar-fogo numa conversa ou num texto jornalístico. Ela tem um peso jurídico efetivo. E eu acho que essa confusão, essa manipulação dos termos, não só é deliberada, como é perigosa. Tal como é perigoso isolar os Estados Unidos neste contexto, porque os Estados Unidos são decisivos, são mais decisivos do que as Nações Unidas para conter os piores instintos agressivos da contraofensiva israelita e, sobretudo, para, quando chegar o momento, impor, efetivamente, uma cessação de hostilidades, uma trégua prolongada e impor também, se for necessário, a Israel uma fórmula de internacionalização da questão de Gaza. O primeiro-ministro de Israel rejeitou as propostas norte-americanas para entregar o governo de Gaza à autoridade palestina. Provavelmente pelas piores razões, com os piores motivos, mas tem razão em rejeitar essas propostas, porque essas propostas norte-americanas são completamente irrealistas. A autoridade palestiniana não consegue sequer governar a Cisjordânia, muito menos consegue governar Gaza. É preciso reconhecer a necessidade de internacionalizar a questão de Gaza, de criar um governo internacional para Gaza, e um governo internacional é um governo das Nações Unidas. E neste sentido, as Nações Unidas têm de deixar de ser parte do problema para passar a ser parte da solução. Só pode ser a solução de 2 Estados, obviamente, como o Presidente Biden tem dito insistentemente, embora o governo israelita extremista não aceite essa solução. Mas eu queria só frisar um ponto que o Carlos referiu e que, de facto, mostra 2 coisas. A manipulação da realidade na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, a primeira, e a impotência europeia, a incapacidade europeia de fazer em relação a este conflito, seja o que for, de verdadeiramente construtivo. Os Estados Unidos propuseram uma alteração à resolução que foi votada, que propuseram pela enésima vez que ela incluísse a condenação dos atentados do massacre de 7 de outubro contra judeus em Israel. A Áustria propôs que se incluísse na resolução uma exigência da libertação imediata de reféns. Eu pergunto porquê é que estas 2 coisas que nos parecem óbvias não foram incluídas na resolução, e pergunto o que é que a Europa, os 27 representantes permanentes da União Europeia, andam a fazer em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, para não se terem conciliado entre si, para forçar os subscritores da resolução e o próprio secretário-geral a envolver-se mais, para que estas 2 exigências absolutamente óbvias e normais não fossem incluídas no texto da resolução. Portanto, isto, eu devo dizer que fui ao site da ONU. Desde que começou o conflito, todas as decisões e resoluções da ONU, na Assembleia Geral ou no Conselho de Segurança, não há uma única
que condene o massacre de 7 de outubro. Eu pergunto porquê. Eu pergunto como é que as Nações Unidas conseguem ter credibilidade se o seu secretário-geral não consegue fazer passar uma resolução, ou não quer, não sei, na qual o atentado... O presidente do Supremo Tribunal da ONU, eu já disse isso aqui e repito, disse que já viu muita tragédia no mundo, mas não viu nada que se assemelhasse ao que aconteceu no 7 de outubro. Eu pergunto, porquê é que a condenação desse ato ainda não foi aprovada por 155 países, ou 140, ou 130, não interessa, em nenhuma resolução das Nações Unidas. Portanto, nós, evidentemente, estamos contra toda a gente que é humana, está contra a violência excessiva do exército israelita, que não leva em conta a salvaguarda da população de Gaza, que não leva em conta as regras do direito humanitário mesmo nas guerras. Todos nós nos deixamos impressionar por isso, todos nós caímos na tentação fácil de pedir um cessar-fogo. Não é essa a posição oficial da União Europeia. A União Europeia quer pausa humanitária, porque sempre percebe alguma coisa de direito internacional, mas todos nós nos condoemos, todos nós queremos que haja rapidamente um fim para este conflito, mas não podemos, a nível da diplomacia, ignorar os factos ou deixar-nos ser manipulados, ser enganados pela manipulação dos factos. Além disso, as declarações do presidente Biden em relação ao Netanyahu e ao conflito, quando estava com Zelensky, justamente nessa altura, foram de uma dureza extrema, como ainda não tínhamos visto, e o presidente Biden já disse a Netanyahu que até ao final do ano a guerra tem de acabar, o que também é importante. Até ao final do ano de 2023. Não pode prolongar o conflito, ainda tem reféns, ainda tem a pressão da opinião pública para a libertação dos reféns, que tem utilizado como argumento para continuar a guerra, ainda tem a pressão americana. Na guerra do Yom Kippur, em 73, o governo israelita queria continuar a guerra e avançar em direção aos Estados Árabes que tinham atacado Israel, e os Estados Unidos impuseram a paragem imediata da guerra. Eu sei que hoje a situação é diferente, este governo de Israel é muitíssimo mais extremista do que o governo da altura, mas mesmo assim os Estados Unidos ainda têm forma, e são os únicos que têm forma, de travar Israel e de conseguir alguma coisa que se aproxime de uma solução viável para aquele drama que se vive no Médio Oriente em permanência. Este limite que os Estados Unidos puseram aos combates parece-me que não foi dito por acaso, está pensado. Os Estados Unidos têm permanentes negociações de bastidores com os Estados Árabes e com Israel. Nós não temos a visão clara do que pode acontecer. Dizem-nos que morreram 17 mil palestinianos civis nesta guerra. É horrível. 60% dizem a Cruz Vermelha e as organizações humanitárias terão sido civis, não é? Na Segunda Guerra Mundial, 70% das baixas foram civis. Nas guerras há baixas civis. É assim. É a terrível condição de uma guerra. Na Ucrânia há baixas civis, muitas. Carlos, esta ideia de facto de que a Teresa tem falado disto muitas vezes ao longo dos nossos programas, que não é boa ideia isolar os Estados Unidos neste processo, porque os Estados Unidos podem ser a chave da solução e também a chave, no fundo, para a mudança de regime em Israel. O pós-guerra vai mesmo começar por aí, Carlos, por aquilo que pode acontecer com Netanyahu? Eu creio que é um passo indispensável. Tem que haver primeiro uma trégua,
depois eleições políticas em Israel e, finalmente, uma internacionalização da questão de Gaza, um governo internacional das Nações Unidas em Gaza. E esses 3 passos devem ser o objeto das conversações diplomáticas que estão em curso. Os Estados Unidos, historicamente, são o pivô diplomático no fim das guerras e durante as guerras que Israel travou frequentes desde 1967 e, sobretudo, como estava a dizer a Teresa, desde 1973, e qualquer que seja o governo de Israel, raramente, à partida, há um alinhamento de posições entre Washington e Tel Aviv, ou mais tarde Jerusalém. Para Israel, estas questões são questões existenciais. Para os Estados Unidos, são questões de equilíbrio regional que prevalecem sobre as condições concretas em que decorrem estes conflitos. Israel vai levar até ao fim a sua estratégia de destruição do aparelho militar, do dispositivo militar do Hamas. Destruir um partido político, destruir uma ideia política, não é uma estratégia muito realista. Dar cabo de um aparelho militar, de uma estrutura militar, daquela fortaleza subterrânea que existe em Gaza, é uma coisa concreta, precisa, que Israel é ou não capaz de fazer. Há um determinado momento em que terá de chegar a uma conclusão, se é capaz ou não é capaz de fazer isso, não pode prolongar indefinidamente. Mas o mais importante é saber o que é que se passa no dia seguinte, não é? E no intervalo, o mais importante é tratar das pessoas, tratar dos civis. E ninguém se interroga porque é que as fronteiras não estão abertas. Ninguém se interroga porque é que as fronteiras não estão abertas. Num cerco é absolutamente essencial haver uma possibilidade de fuga das populações. E o Egito e a Jordânia, aparentemente, impedem, mas não podem querer, sem serem também elas submetidas ao escrutínio daquelas pessoas que estão a avaliar a catástrofe humanitária. Não podem não querer. Exatamente. Neste momento a operação militar está concentrada no sul de Gaza, de um modo muito particular também em Rafah, que é o único ponto de escape, e de facto nos últimos dias o Egito tem demonstrado verdadeiramente que não quer um êxodo para o Sinai. Temos 5 minutos, vamos aqui tentar fazer os 2 pontos aqui numa maratona. O Carlos tinha sugerido um tema durante a semana que nada tem a ver com isto, mas que é curioso e importante. E neste momento a Itália, olhando aqui mais para a parte económica da diplomacia internacional, a Itália saiu da rota da seda e Portugal passou a ser o único país ocidental que está na lista dos países que assinaram este memorando bilateral com a China. Carlos, para quem pouco percebe disto, como é o meu caso, admito, o que é que isto significa e que importância é que isto tem para o nosso país? É importante sobretudo para a China, para a Itália como para Portugal. São questões de negócios da China. Para a China são questões políticas muito importantes. A China está a construir um modelo de ordem alternativo, com instituições próprias, e no centro dessa arquitetura institucional está a organização das rotas da seda, que tem mais de 100 membros, 100 Estados-membros, Estados que assinaram memorandos bilaterais com a China para se filiarem, de alguma maneira, nesta iniciativa da cintura e da rota, que é o nome oficial das rotas da seda. Na nova conjuntura, como disse a Teresa, tudo mudou no dia 24 de fevereiro de 2002, também nas relações entre a Europa Ocidental e a China. A Itália foi
pressionada para sair, para abandonar a sua posição. Era o único país, não apenas da Europa Ocidental, mas do G7, que pertencia às rotas da seda. A Itália aparentemente acabou por não renovar o acordo com a China. Portugal aparentemente não interrompeu, embora tivesse essa possibilidade, o acordo com a China, e nesse quadro é o único país da Europa Ocidental que pertence às rotas da seda, que é uma instituição importante para a China, consta dos estatutos do Partido Comunista da China, é um dos pilares do modelo alternativo de ordenamento internacional da República Popular da China. E o facto de, ao contrário do que aconteceu na Itália, não ter havido um debate em Portugal sobre esta questão, é em si mesmo revelador de que há uma espécie de, entre o desinteresse absoluto dos portugueses e a incapacidade absoluta da oposição, não se tratam problemas que são efetivamente importantes para a política externa portuguesa. E para terminar, eu vou deixar aqui o Carlos também tinha sugerido falarmos do aniversário da primeira publicação, que foi em francês, do arquipélago Gulag. Carlos, pode-nos falar assim muito rapidamente deste livro e da importância que tem na história contemporânea? O arquipélago de Gulag é um livro decisivo, porque, por um lado, vai pôr em causa a détente entre os Estados Unidos e a União Soviética, vai pôr em causa a obra-prima de Henry Kissinger. Aliás, Kissinger impede que os presidentes norte-americanos sucessivos jamais recebam Alexandre Solzhenitsyn, o autor do arquipélago Gulag, e que consegue, com a sua publicação, lembrar à opinião pública ocidental e também à comunidade política russa que o regime comunista era um regime totalitário, era um regime concentracionário, que havia dezenas ou centenas de milhares de pessoas no sistema concentracionário da União Soviética, que estava a ser tratada como um parceiro indispensável, não só pelos Estados Unidos, mas também pela Alemanha, por onde Solzhenitsyn vai ser expulso em 1974 por Yuri Andropov, pelo chefe do KGB. É importante lembrar os 50 anos da publicação, em França, em primeiro lugar, do arquipélago do Gulag, não só para mostrar que na Rússia levam a literatura a sério, ao contrário do que acontece nos países ocidentais, mas também como um livro pode mudar substancialmente as percepções e as políticas na política internacional. Só queria acrescentar, eu cobri a visita para o público, a visita do presidente Xi a Portugal em 2018, portanto lembro-me muito bem destes episódios, escrevi imenso sobre eles, da questão da Rota da Seda ou da Road and Belt Initiative, como ela se chama oficialmente. Na Europa Ocidental havia 3 países dispostos a assinar um memorando de cooperação, não era aderir à Rota da Seda, um memorando de cooperação com a China no quadro da Rota da Seda. Era a Itália, Portugal e Espanha, não sei exatamente o que aconteceu à Espanha. Portugal assinou, a Itália assinou, mas do lado oriental da Europa, na Europa oriental, ainda hoje, embora tudo isso esteja em grande ebulição neste momento por causa da nova estratégia europeia em relação à China, ainda há 16 países da Europa Oriental, da União Europeia e fora da União Europeia, que fazem mesmo parte dessa grande
grande estratégia chinesa do mundo alternativo, como dizia o Carlos, da Rota da Seda. Também está em discussão nesses países, de uma maneira bastante mais atrasada do que está na Itália. Muita coisa aconteceu desde 2018, uma pandemia que mostrou aos europeus que não podiam confiar na China, uma guerra na Ucrânia que mostrou de que lado é que estava a China. Já houve uma revisão da própria estratégia europeia em relação à China, muito na base daquilo que a Presidente da Comissão designou pelo de-risking, portanto, por uma menor dependência em relação à economia chinesa. Mas eu queria só lembrar que a Alemanha é o país que representa 40% do comércio da União Europeia com a China, que é o único país da União Europeia que tem um superávit comercial em relação à China, que está também a debater este problema e que este problema tem de ser tratado a nível europeu, e Portugal não pode dissociar-se de uma estratégia europeia. Ou seja, mais tarde ou mais cedo, tem de olhar para este memorando de cooperação e pensar o que é que vai fazer dele. E temos mesmo de terminar por agora. Deixamos aqui mais uma sugestão de um livro para o Natal. Estamos a poucos dias de celebrar Natal. Nós regressamos na próxima semana. Queria agradecer imenso ao Carlos e à Teresa e a quem nos ouviu. De facto, nós conseguimos aqui tocar vários pontos, desde a história que está acontecendo neste momento até à história mais passada, mas verdadeiramente a diplomacia constrói-se assim. Muito obrigado a todos e até para a semana. Um bom fim de semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.